Olá, boa noite. Meu nome é Thaís Nantes, sou advogada trabalhista e eu vou falar um pouco sobre a MP 927, que foi publicada hoje, dia 23 de março, pela manhã. Eu já tinha gravado um vídeo anteriormente, no sábado, falando sobre quais eram as possibilidades que a CLT trazia para esse momento de estado de calamidade, né? Que a Covid-19, essa pandemia, trouxe uma situação diferente. E hoje pela manhã o presidente Jair Bolsonaro publicou essa medida provisória. Ela já entrou em vigor, ela entrou em vigor a partir do momento da publicação. E eu vou debater alguns tópicos com vocês que eu acho interessante, que são novos e que merecem uma atenção especial. Essa lei, ela no artigo 1º ela dispõe o que seria estado de calamidade pública e tudo mais, e no artigo 2º ela já traz algumas mudanças. Ela diz que para que seja mantido o vínculo empregatício, o empregador e o empregado podem celebrar acordo individual que tratando matérias específicas de cada contrato, respeitando apenas a Constituição Federal. Então, esse artigo ele dá a possibilidade de que seja, digamos, passado por cima o que está estabelecido na Consolidação de Leis do Trabalho, nas normas coletivas, nos acordos coletivos, nas convenções coletivas e nas próprias NRs, normas regulamentadoras, tá bom? O artigo 3º, ele traz alguns pontos específicos do enfrentamento para calamidade pública. São alguns que eu já tinha debatido no sábado, conversado com vocês, mas agora está regulamentado e com prazos diferentes e com possibilidades diferentes, tá? O teletrabalho, que já tinha previsão na CLT, ele vem agora com a possibilidade de comunicação de 48 horas. Então, o empregador pode comunicar ao empregado em 48 horas que ele vai cumprir o teletrabalho, vai trabalhar de forma remota, né, em casa. E esse trabalho, ele vai ser cumprido, não tem direito a hora extra. E uma questão interessante é que, mesmo que passe do horário da jornada, e ele esteja em programas de comunicação e aplicativos, WhatsApp, Skype, isso não dá direito às horas extras, nem sobreaviso. Seu chefe te mandou mensagem fora do horário de expediente, você respondeu, isso não seria sobreaviso, tá bom? Antecipação de férias individuais. O que veio de diferente? Pode ser concedida férias individuais para cada funcionário, independente de ter cumprido o período aquisitivo ou não. O período aquisitivo é aquele, pelo menos 12 meses de trabalho, né? Então, dispensado o período aquisitivo nesse caso. As férias individuais também podem ser comunicadas pelo empregador em 48 horas. E uma questão importante é que o prazo para pagamento de um terço constitucional, que é aquele a mais, né, das férias, podem ser pagos até o 13º, agora em dezembro. Não precisa mais ser pago como é o normal, junto com as férias, um terço constitucional, 2 dias antes era a previsão legal, né? Então agora não precisa mais, pode ser pago até o 13º salário. Em caso de rescisão, se houver rescisão do contrato nesse período, até dezembro, aí sim as férias têm que ser pagas na rescisão, tá? Outra questão prevista também são a concessão de férias coletivas, isso também já estava previsto na CLT, mas agora é dispensada a comunicação do Ministério da Economia, do sindicato da categoria, e essas férias também podem ser dadas em até 48 horas. Nada muito diferente. A questão é que não precisa mais comunicar ao Ministério da Economia, que antes era o Ministério do Trabalho, né, que foi extinto, agora é o Ministério da Economia. Também tem a possibilidade de aproveitamento e antecipação de feriados. Esses feriados que sejam os feriados não religiosos, tá? Os feriados municipais, estaduais, distritais e federais, eles podem ser antecipados, desde que sejam expressamente constados na notificação quais são esses feriados. E essa notificação tem que ser ou escrita ou eletrônica, mas tem que constar uma notificação para que seja feita essa antecipação de feriado. Fica instituído também o banco de horas. Ele pode ser estabelecido por meio de acordo coletivo ou individual, de forma formal, tem que ser escrito, seja escrito no papel ou de forma digital, né? E essa compensação ela pode ser feita em até 18 meses.
Então, mesmo que não tenha saldo no banco de horas, pode ser feito o banco de horas, a pessoa vai trabalhar depois para descontar esse período que ela ficar em casa, tá? Também tem instituído nessa medida provisória a suspensão das exigências de segurança e trabalho. Para ficar bem claro, o que seria isso? Está sendo possibilitado que não seja feito o exame admissional nem o periódico, apenas o demissional. O que é isso na prática? Quando a pessoa é contratada, ela faz um exame admissional para que se comprove que ela entrou na empresa saudável, e a cada 6 meses pede-se que seja feito o exame periódico, para que seja constatado a saúde do funcionário, e tem um exame demissional que comprova que a pessoa sai da empresa saudável. Então, a medida provisória, ela deixa instituído apenas o exame demissional, e também a questão de treinamentos e preparação para atividade de risco, isso também pode ficar suspenso nesse período da vigência da medida provisória, tá? O inciso 7º do parágrafo 3º da medida provisória, ele vem trazendo a possibilidade do direcionamento do trabalhador para a qualificação. Seria uma forma de suspender o contrato de trabalho para que esse profissional se qualificasse, mas isso deixaria o contrato suspenso, as obrigações também suspensas, e ficaria possibilitado que o empregador desse uma ajuda de custo, mas que isso não ensejaria como verba salarial. Essa questão levantou um certo alvoroço na mídia. O presidente disse no Twitter dele que isso vai ser revogado, mas até o momento não foi. Nós estamos no final do dia já, né? Pode ser que isso seja feito amanhã ou de outra forma. Eu vi que o presidente da Câmara dos Deputados manifestou que isso precisa também ser alterado. Então, nós não temos um posicionamento específico sobre isso, mas até então tá valendo, tá? Essa suspensão, ela pode ser feita por acordo individual e tem que ser registrado na carteira de trabalho, seja ela física ou digital, porque agora a gente tem a possibilidade da carteira de trabalho digital. E a empresa pode, constou na lei da seguinte forma, que a empresa poderá dar aos funcionários benefícios voluntários, mas que isso não vai ser considerado como salário, tá? Então, a gente tem que ver como é que isso vai ser tratado, se vai permanecer. É uma questão perigosa, mas a gente precisa ver como é que o governo vai se portar, se vai revogar. E para revogar, é uma nova medida provisória que revoga essa. Então, pode ser que altere mais coisas, mas aí a gente vai conversando também sobre isso, tá bom? Além disso, o inciso 8º prevê a questão da dilação de prazo para pagamento do FGTS para os empregadores dos meses de março, abril e maio. Isso pode ser pago em até 6 vezes depois. Caso a pessoa seja dispensada nesse período, aí ela teria que pagar o valor total, né, do que já foi, recolher os retroativos, tá? Outras questões que ficaram instituídas na medida provisória é que a contaminação por Covid-19 ela não vai ser considerada acidente de trabalho. Eu até escrevi um artigo sobre isso, falando que enfermeiros e profissionais de saúde, ao serem contaminados no ambiente de trabalho, já poderiam ser afastados, né, pela espécie 91, mas aqui na medida provisória fala que não vai ser considerado, exceto comprovado o nexo causal. O nexo causal só se comprova através de ação judicial, normalmente, né, ou no caso o INSS reconheça o nexo técnico epidemiológico. Por enquanto, então, fica essa questão em aberto, só se reconhece o nexo através de perícia, normalmente. Outra questão é que fica suspensa a atuação dos auditores fiscais, exceto em situações graves. Então, eles não vão estar fiscalizando, normalmente, só em casos graves de denúncia, e aí os auditores fiscais vão atuar, tá? E essas questões da medida provisória também valem para a empregada doméstica, para todos os funcionários, né, os trabalhadores enquadrados dentro da lei 150 de 2015, a lei complementar, tá bom? E, por último, a antecipação do PIS, eles abrem uma possibilidade para antecipação do PIS a partir do mês que vem, da primeira parcela. Isso, são alterações grandes, né, na nossa legislação, que precisam ser tratadas com um certo respaldo, até para que traga segurança jurídica para os empregadores também, porque uma medida provisória, ela é provisória, depois ela vai ter que virar lei, né? Então, até que isso seja votado pelo Congresso, são questões provisórias. A gente sabe que
o Covid, ele precisa de, esse estado de calamidade, ele precisa de uma atuação emergencial e que o governo precisa se posicionar, mas a gente também tem que ter um pouco de cuidado com as relações de trabalho para serem implementadas, tá bom? Eu estou à disposição para qualquer dúvida e é isso aí.